Olá, meu querido irmão, tudo bem? Tudo na paz? Graças ao nosso eterno Criador. Meu querido, mais uma vez, eu quero deixar um vídeo aqui para os nossos irmãos inscritos aí no nosso canal. E é um vídeo curto, mas é uma coisa muito importante, muito interessante. Sabe sobre o que eu quero falar aqui, meu querido? Quando você lê Mateus capítulo 24, quando você lê Lucas capítulo 21, quando você lê Marcos 13, você sabe por que que os religiosos, eles não têm interesse na interpretação da palavra do jeito que deveria ser? Ou eles não conhecem a conjugação dos verbos em português, ou eles se fazem de não entendido. Então, os religiosos que deveriam, pelo menos deveriam, respeitar o vernáculo da língua portuguesa, eu estou falando de ensinadores, pregadores brasileiros, né, que ensinam a Bíblia do jeito deles. Eu não sou especialista, né, na língua portuguesa, não sou, vamos dizer assim, formado, não é, em língua portuguesa, mas eu gosto de estudar na época de escola, né? Depois veio a época de ginásio, né? E naquela época era tudo diferente de hoje, mas uma das matérias que eu mais gostava era comunicação e expressão, né? Hoje é a língua portuguesa. Então, a conjugação dos verbos é muito importante quando você estuda a palavra de Deus. Então, por isso que na língua portuguesa existe uma coisa chamada pessoas verbais. O que é pessoas verbais? Que também, não é chamado de pessoas gramaticais ou pessoas do discurso, que indica a posição de uma pessoa na comunicação. Então, na língua portuguesa, existe a primeira pessoa. O que é a primeira pessoa? A primeira pessoa indica quem fala. Por exemplo, eu e nós. A segunda pessoa indica, não é, com quem se fala. Exemplo, tu e vós. E a terceira pessoa indica de quem se fala. Ele ou eles. Então, o exemplo de pessoas verbais, quando você estuda a Bíblia, é muito importante para você entender o que você lê. Porque se você só lê a Bíblia e não tiver o entendimento, ela vai ficar como um instrumento sem, vamos dizer assim, objetivo nenhum. Um instrumento que você, ao mesmo tempo que está utilizando, é como um carro sem gasolina. É como uma caixa d'água sem água. Então, nós temos os exemplos de pessoas verbais que, se você, tipo, eu gosto de sorvete, se você falar, eu gosto de sorvete, qual é o exemplo aqui de pessoas verbais? Quem está falando. É quem fala, eu gosto de sorvete. Agora, se eu falar, tu gosta de sorvete, tu gostas de sorvete, é com quem se fala. E outro é, ele gosta de sorvete, é de quem se fala. Então, quando Jesus ele ensinou sobre Mateus 24, ele não estava falando com francês, com brasileiros, com americanos, com ingleses, não é? Com alemães. Ele não estava falando com portugueses de Portugal. Ele não estava falando, né, de chileno. Ele estava falando com os judeus.
Então, aqueles acontecimentos da grande tribulação era específico para os judeus. Então, por isso, é muito importante você entender a língua em que você expressa para que você tenha um entendimento da palavra de Deus. Então, as pessoas do verbo variam em número, havendo 3 pessoas no singular. Por exemplo, eu, tu e ele. E também 3 pessoas no plural, nós, vós e eles. Então, toda vez que você estudar a Bíblia, se você não respeitar o eu, o tu, o ele do singular, e também as 3 pessoas do plural, nós, vós e eles, você nunca vai entender. Você vai achar que o nós da Bíblia de 2000 anos atrás é nós hoje do século 21. Mas o nós de 2000 anos atrás, hoje não é nós, é eles. Eles. Aquilo que foi a primeira pessoa do plural há 2000 anos atrás, o nós, como nós estamos no pretérito do futuro, não é mais nós, é eles. É a terceira pessoa. Entendeu, queridos? Então, você pega a primeira pessoa do singular, eu. O que o eu indica? O eu indica que existe um emissor. Quem era o emissor na primeira pessoa do singular que estava ensinando Mateus 24? Era Yahshua, Jesus. Agora, se você pegar a segunda pessoa do singular, fala tu. Então, tu indica o quê? Tu indica que existe um ouvinte. Quando Jesus falou, tu o disseste, Jesus estava dizendo que existia um ouvinte. Quando Judas perguntou, sou eu, Senhor? No caso da traição, Jesus, tu o disseste. Jesus usou ali a segunda pessoa do singular. Então, o tu indica que existe um ouvinte. E a terceira pessoa do singular é ele. O que ele indica? Indica que existe uma pessoa assunto. Então, ele. Agora, a primeira pessoa do plural, que é o nós, bastante conhecido, talvez um dos mais conhecidos na Bíblia, que a Bíblia ela tem muito isso da primeira pessoa, né? Então, quando a primeira pessoa do plural, nós, o que o nós indica? O nós indica que existe mais do que um emissor. Quando Paulo disse assim, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Olha, ele usou dormiremos, usou seremos. Então, quando ele falou, na verdade, nem todos dormiremos, mas todos serão transformados. No abrir e no fechar de olho. Depois, nós. Então, Paulo, ele já vivia na expectativa de que ele se incluiu naquele arrebatamento, que não é o que a igreja evangélica prega. Aquele arrebatamento era arrebatamento de espírito. Arrebatamento esse que não era físico. Então Paulo, ele vivia naquele momento, então ele usou a primeira pessoa do plural se incluindo naquele advento que iria acontecer. Mas Paulo morreu antes do juízo do ano 70. Mas eles viviam a expectativa. Então, a segunda pessoa do plural, que é o vós, indica que existe mais do que um ouvinte. E nós indica que existe mais do que um omissor. Então, a segunda pessoa, vós, indica que existe mais do que um ouvinte. Jesus, quando disse assim, estai vós apercebido, para que aquele dia não vos ponha de surpresa. Então, ele usou, só nesse versículo, 2 verbos chamados segunda pessoa do plural. Ele estava conversando com os judeus, os discípulos judeus. Então, a segunda pessoa do plural indica que existe mais do que um ouvinte. E a terceira pessoa do plural?
que é o eles. Indica que existe mais do que uma pessoa, não é? A terceira pessoa do plural. Eles. Então, se as pessoas começassem a abrir os olhos e começassem a entender que tudo que está na Bíblia, o tempo verbal é passado, as pessoas começariam a abrir os olhos e entender que tudo que foi falado na Bíblia com respeito à grande tribulação estava se referindo aos judeus e não às nações que 2000 anos depois viriam, não é, a existir. Então, querido, as pessoas verbais e os pronomes, além dos verbos, os pronomes também se flexionam em pessoa. Existe na língua portuguesa uma coisa bonita que eu acho muito interessante, que são os pronomes possessivos, não é? A primeira pessoa no singular, eu, você pode usar meu, minha, meus, né? A segunda pessoa no singular, que é o tu, você pode usar teu, tua, teus, né? Tuas. E a terceira pessoa no singular, né? Ele, ela, pode ser seu, sua, seu, suas. Essa primeira pessoa no plural, que é o nós, você pode usar também nossa, né? Nossa, nosso, nossa, nossas e nossos e nossas. E a segunda pessoa do plural, que é o vós, pode ser vosso, vossa, vossos e vossas. E a terceira pessoa do plural, eles ou elas, pode ser seu, sua, seus e suas. Então, além do mais, queridos, quando você presta atenção, né, nas concordâncias, né, gramática da língua portuguesa, claro que todo mundo erra, né? Eu falho, né? Quando eu estou gravando meus vídeos, quando eu estou começando, eu falho também. Né? Então existe essa coisa. Não adianta a pessoa querer achar que é assim, que é assim, que é assim. Não. Então nós vamos prestar muito atenção, porque isso é muito importante quando você estuda a palavra de Deus, não é? Então, se você respeitar a gramática, se você respeitar os pronomes, se você respeitar as conjugações verbais da língua portuguesa, aí você vai começar a entender. Às vezes eu me pergunto assim, gente, como é que existe tantos pregadores no Brasil que eles atropelam, assassinam o vernáculo da língua portuguesa e tem tanta gente que aceita e fica quieto. E nem mesmo se perguntam, está certo ou está errado? Por que, meu Deus, que é tão fácil enganar o povo assim? Será que esse povo falta um pouquinho de cultura, pelo menos? Não sei, mas fique na graça, fique na paz e que tudo seja feito conforme a vontade do nosso eterno Criador. Uma coisa eu te peço, tá? Quando você ouvir uma mensagem, quando você ouvir um ensino, peça a Deus orientação e discernimento, porque você pode estar sendo enganado com alguém que está usando a própria Bíblia, metendo medo em você, sendo que você não faz parte disso. Se você está depois da cruz, que dívida que você tem para pagar? Se a palavra do nosso eterno Criador diz em Colossenses 2, 13 a 15, que todas as dívidas já foram rasgadas, aquele escrito de dívida que havia contra os judeus, já foi pago, rasgado. Então você já nasceu redimido, você já nasceu justificado, porque nós estamos 2000 anos depois da cruz. Então essa culpa que o sistema religioso joga, ou quer jogar nas suas costas, na verdade, o sistema quer estar cobrando de você uma dívida que já foi paga. Agora você paga 2 vezes se você quiser. Tá bom, querido? Fique na paz. Amém.